Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de violência. Quando a gente pensa no conceito de violência, a gente pensa muito no mundo contemporâneo, né? E diretamente ele vai estar relacionado com o conceito de globalização, né? Vocês até podem ver a nossa aula sobre globalização, né, aqui no nosso canal. Então a globalização, o que vai ser? A gente vai ter uma alteração nas dinâmicas sociais, culturais, econômicas, políticas, jurídicas. A gente passa a pensar o mundo numa relação globalizada, né? E consequentemente, com a globalização, o que a gente tem? A gente tem a migração de pessoas, muitas pessoas que saem de suas cidades, vai para uma cidade maior, buscando o emprego, a ideia de uma vida melhor, né? E muitas vezes o que acontece? Essas cidades, elas que vendem essa ideia de que essa pessoa pode prosperar, né, socialmente, ascender socialmente, essas cidades não conseguem absorver a mão de obra de todas essas pessoas, né? Essas pessoas acabam muitas vezes indo morar na rua, né, passando dificuldades, né? E a partir disso a gente tem um aumento da violência, né? Então, quando a gente tem todas essas transformações decorrentes da globalização, né, a gente tem uma mudança na interação das relações entre os indivíduos, né? Uma mudança da relação entre as pessoas, né? A gente pensa, por exemplo, uma cidade pequena. Essa cidade vai estar numa grande empresa, né? Necessariamente essa empresa vai precisar de mais mão de obra. Então as pessoas se mudam para essa cidade em busca de uma mão de obra, porém essa empresa não consegue absorver a mão de obra de todos os indivíduos, né? Então pensa, essa cidade que antes ela tinha uma relação entre os indivíduos, que era uma relação mais próxima entre os indivíduos, e agora tem uma multidão de pessoas novas dentro dessa cidade, as relações entre esses indivíduos, ela vai ficar diferente, né? A própria relação dentro dessa cidade vai ficar um pouco diferenciada. A gente pode notar, por exemplo, o crescimento da própria cidade onde a gente mora, né? Quando a gente tem uma expansão demográfica, uma expansão habitacional, as relações entre os indivíduos elas vão ficar diferenciadas, né? E isso pode acarretar de alguma forma, não diretamente pode acontecer que vai aumentar o índice de violência, mas pode acontecer que sim, a gente tem um aumento da violência, né? Então, o crescimento, né, da criminalidade, o aumento da violência, muitas vezes, o que vai acontecer? Ele vai disseminar uma ideia da cultura do medo, né? O que vai ser essa cultura do medo, né? A cultura do medo, muitas vezes, é essa sensação de violência, né, que muitas vezes são propagadas em jornais, como, por exemplo, o da Atena, né? Um exemplo que a gente pode pensar, né, que é um tipo de meio de comunicação que transmite, que está a todo momento passando algum crime, mostrando o índice de violência de uma cidade. Então isso nos dá uma sensação de insegurança, né? Então a cultura do medo ela possui forte influência na formação do imaginário das pessoas, né? Então, as pessoas estão ali acompanhando diariamente, né, um jornal que está sempre falando sobre a criminalidade de uma cidade, né? Isso vai trazer uma sensação de insegurança nas pessoas, né? Porque ela está sendo bombardeada a todo momento por esse noticiário que está falando, a criminalidade está aumentando na cidade, acabou de acontecer um sequestro na cidade, fulano foi morto a tiros na sinaleira. Então, isso vai aumentar a sensação de insegurança dos indivíduos, né? Então a gente tem muitas vezes também uma percepção distorcida da realidade. Por quê? A gente fica preso, né, nesse telejornal, né, ou preso em noticiários, no noticiário policial, e muitas vezes não entende, né, que aquilo ali de uma certa forma é uma forma de, além de chamar as pessoas para assistirem aquele programa, né, prender a atenção das pessoas naquele programa, a gente também tem uma ideia de que empresas de segurança, por exemplo, segurança privada, que tem um interesse naquilo, né? Quanto maior a sensação de insegurança das pessoas dentro de uma sociedade, uma empresa de segurança privada ela vai ter maior lucratividade. Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, né, de que forma que esses noticiários vão afetar, né, a nossa realidade dos indivíduos. Será que é verdade? Será que a cidade ela é tão violenta? Quando a gente sai na cidade para dar uma volta no centro, a gente se sente tão inseguro mesmo? Será que aquele jornal está transmitindo a realidade? Então, a gente tem que fazer uma leitura crítica, muitas vezes, desses jornais, né, para a gente conseguir entender que muitas vezes aquilo é um interesse do jornal, de estar vendendo aquele noticiário, de estar vendendo até mesmo, ou de ter uma relação desse noticiário com uma empresa de segurança,
para estar vendendo o seu produto. Bom, apesar de muitos programas televisivos eles propagarem essa ideia da cultura do medo, a gente não pode negar, né, que a violência ela existe, né, no nosso país, em outros países, enfim, né? Só que quando a gente pensa na ideia de violência, a gente não pode pensar ela de uma maneira isolada, né? Ou seja, que as pessoas têm uma tendência a serem violentas ou que elas nascem já violentas, né? A gente tem que pensar o que gera, né? O que leva as pessoas a cometerem crimes, por exemplo, né? E aqui a gente tem alguns pontos, né, para a gente pensar nisso, né? A falta de dinheiro, né, o acesso ou a falta de acesso às condições básicas de vida, né, como a alimentação, a educação, a saúde, a moradia, o lazer. Tudo isso, né, vai fazer com que as pessoas acabem optando por esse modo de vida. Muitas vezes é uma forma que as pessoas têm de sobreviver dentro da lógica do sistema capitalista, né? Sem falar que os mesmos programas televisivos que muitas vezes propagam essa ideia da cultura do medo, eles também nos vendem lá a ideia que a gente, para ser alguém na vida, a gente tem que ter um carro legal, a gente tem que ter uma roupa legal, a gente tem que ter um relógio legal, um celular legal, um tênis legal. Então, tudo isso, né, leva as pessoas a falar, putz, né, cara, como que eu vou ser alguém na vida se eu não tenho nada disso, eu não tenho as condições básicas, né, de vida para mim ser alguém na vida, ou ter uma vida digna, né, simplesmente ter uma vida digna, né. Então as pessoas acabam optando pelo mundo do crime. Então as pessoas que não têm essas condições básicas de vida, né, elas vão optar pela criminalidade para tentar ter minimamente uma vida digna, né. Então a desigualdade social e a marginalização, né, elas vão estar, quando a gente pensa na marginalidade ou na violência, ela está diretamente relacionada com essas problemáticas sociais, a falta de moradia, de saúde, né, as condições básicas de vida, né. Então a marginalidade ela está diretamente ligada aos problemas sociais, como o crescimento da criminalidade e da violência, né. Então a violência não é que as pessoas já nascem violentas, né, não tem uma natureza inata de ser violentas, não, são as condições sociais de vida dessas pessoas que levam as pessoas a cometerem crimes e consequentemente a gente tem um aumento da violência no nosso país ou em outros países, né. E quando a gente pensa no conceito de violência, a gente tem, né, dois tipos de violência. A gente tem a violência física, né, que é o uso da força, né, os socos, tapas, chute, pontapé ou até mesmo o uso de objetos, né, para cometer algum ato de violência, né, que seria então uma violência física. E a gente tem também a violência simbólica, né. A violência simbólica ela é um conceito cunhado por um autor francês chamado Pierre Bourdieu. O que o Bourdieu vai falar, né? Que na violência simbólica a gente não tem uma violência física em si, a gente tem uma coação moral que vai gerar danos psicológicos, né? E daí como que a gente pode pensar numa violência simbólica, né? O racismo é uma violência simbólica, né? Muitas vezes quando a gente chama, por exemplo, o marido chama a mulher de feia, você não presta para nada, isso é um tipo de violência simbólica, né? Que vai gerar dano psicológico nas pessoas, né? Então, quando a gente pensa no conceito de violência, a gente tem que entender que além da violência física, a gente também vai ter a violência simbólica, né? Esse termo que foi cunhado pelo autor francês Pierre Bourdieu. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre violência, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.